Bom dia, turma, tudo bem? Hoje a gente vai continuar, falando sobre o tema ar. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as propriedades do ar. O ar, como a gente já viu, ele ocupa lugar no espaço, ele tem massa, ele exerce uma pressão, ele pode ser comprimido e pode ser expandido. Compressibilidade é a medida que a gente pode de comprimir o ar. As suas moléculas elas vão ficar cada vez mais próximas e a mesma quantidade de ar que existia antes ocupa um espaço menor. Um exemplo que a gente pode trazer é a seringa, certo? A gente pega o âmbulo da seringa, tá bom, turma? Aí a gente puxa, certo? Aí todo aquele espaço tá cheio de moléculas de ar, só que elas estão bem separadas, certo? Aí a gente tampa a saída e empurra o êmbolo. Então, a gente vai diminuir o espaço que o ar vai ocupar. Então, a mesma quantidade de ar agora tá ali naquele pequeno espaço. Então, as moléculas estão mais juntas. Tá bom, turma? A expansibilidade é a propriedade que faz com que o ar ocupe todo o espaço que lhe é oferecido. Como assim? A gente sabe que o ar está em todo lugar, né? Então, como a gente comprova isso? A gente pega um balãozinho, de aniversário, e a gente sabe que naquele balão já tem ar, não é verdade? Mas quando a gente sopra, a gente faz com que o ar ele se expanda e ocupa todo o espaço que lhe é oferecido, certo? O ar, a gente já sabe que o ar ele tem massa e ele tem peso. O ar é matéria. E o que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E o que é a massa? É a quantidade de matéria que existe no corpo, certo? E o que é peso? Peso é a atração que a Terra exerce sobre os corpos que se encontram até uma distância dela, que é a força gravitacional, certo? Como assim, tia? Não tô entendendo isso. A gente traz aqui um exemplo, certo? Aqui é a balança, certo? Temos uma bola e temos um frasco. A gente vai comparar a massa desses dois, certo? Quando a gente esvazia a bola, ela perde massa, não é verdade? Então, ela fica só com aquela massa que é da bola vazia. Então, a sua massa diminui. Aí, a gente gosta muito de dizer assim, ai, vamos ali, amiga da farmácia, quero me pesar. É errado aí dizer que a gente vai ver o nosso peso. A gente, na balança, a gente não vê o nosso peso. A gente vê a massa, certo? Então, quando você chegar agora na balança, você diz assim, eu vou ver aqui quanto é que eu tenho de massa corpórea. Certo, turma? Não errem mais, tudo bem? O ar sempre está em movimento, na verdade. Ele pode se comprimir, ele pode se expandir, certo? Quando ele se expande, ele ocupa um lugar maior. E quando ele se comprime, ele ocupa um lugar menor, mas tem a mesma quantidade de ar e as moléculas estão mais próximas, certo?
E aí a gente tem o vento. O vento são os movimentos de ar que se formam em diferentes pontos na superfície. Pontos esses que possuem diferentes temperaturas. Então, quando a gente está lá caminhando e sente o nosso cabelo assim sendo levado, igual aqueles filmes, é o vento que faz isso, que dá aquela sensação de leveza. É bom até levantar até os braços para sentir o ventinho. Importante, turma. Temos as brisas também, certo? As brisas, elas têm origem nos ventos fracos à beira-mar. Sua direção é influenciada pelo efeito do calor do sol e da água do mar. Existem duas brisas, certo? 2 tipos de brisa. Temos a brisa marítima e temos a brisa terrestre. A brisa marítima, ela ocorre durante o dia. Como que é? O ar que fica junto à areia, ele fica muito quente, certo? Então, ele sobe, esse ar quente, ele sobe. Aí ele dá espaço para a corrente de ar fria que vem da água para a terra. Então, vocês já repararam, né? E quando a gente está lá no mar, quando a gente vai pra praia, né? Aí de tarde, a areia lá, ó, tinindo de quente. Mas quando a gente chega lá na aguinha, a água tá bem refrescante. Pois é, por causa da brisa marítima. Certo? O ar frio, ele vem do mar para a terra. E durante a noite é o contrário, é a brisa terrestre. O ar que ele fica próximo da água, ele fica mais quente. Por que ele fica mais quente? Porque ele passou o dia absorvendo calor, não é verdade? Então, o ar quente, o que ele faz? Ele vai subir e ele vai dar espaço para o ar frio. Então, o ar frio que vem da terra para a água. Aí à noite já é o contrário, na verdade. Quando a gente vai à praia à noite, a areia tá bem geladinha, bem gostosinha. E quando a gente entra no mar, a água tá bem quentinha, na verdade. Não é xixi não, viu, turma? É normal mesmo, tá? Se ficar mais quente é porque alguém mijou ali perto. Mas é normal que a água esteja quente durante a noite, por causa da brisa terrestre. Tudo bem, turma? Temos também as massas de ar, tá? Que são grandes porções de ar que apresentam condições internas de temperatura, pressão e umidade relativa, certo? Que são influenciadas pela região onde são formadas. Tia, entendi nada. Vamos pensar assim, ó. Temos o nosso planeta Terra, certo? A gente sabe que quanto mais próximo aos polos, mais frio, certo? Então, o ar que vem dos polos, ele vem frio. Aí, quando ele vai passando até chegar na linha do Equador, na verdade, ele vai esquentando. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente o ar vai se tornando, certo? Então, desce o ar frio dos polos e sobe a massa de ar quente a partir da linha do Equador, certo? Então, quanto mais próximo dos polos, mais frio. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Certo, turma? Aí temos as frentes quentes e temos as frentes frias, tá bom? Como que ocorre a frente quente, certo? As frentes são os encontros de duas massas de ar com qualidades diferentes.
Temos a frente quente, que é formada por uma massa de ar quente que empurra a massa de ar frio. Como ela é menos densa, a massa de ar quente passa por cima da massa de ar frio, condensando a água na região de contato, certo? É onde se formam as nuvens de chuva, certo? Deu para entender, turma? E temos a frente fria, que é quando a massa de ar frio se encontra com a massa de ar quente. Como a massa de ar frio ela é mais densa, ela se desloca para baixo e a massa de ar quente ela passa por cima. Aí essa frente fria ela provoca ventos, trovoadas e chuvas fortes. Certo, turma? O ar, ele circula por todo o planeta, não é verdade? Formando o quê? Formando os ventos. Mas existem três tipos de vento, certo? Que são os ventos alísios, certo? Que eles ficam entre a linha do Equador e os paralelos 30 graus norte e 30 graus sul. Ele sobram na inclinação do leste para o oeste. Aí tem os ventos do oeste, né? E temos os ventos polares, certo? Aqui na imagem a gente pode ver, ó, os ventos alísios. Eles vêm, ó, do 30 graus norte, vem da alta para baixa pressão, certo? Os ventos alísios. Os ventos do oeste, ele vai da alta pressão para baixa pressão. E os ventos polares, eles vão da alta para baixa pressão, certo? E assim fazem com que o ar circule por todo o planeta. Tá certo, turma? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom, turma? Qualquer dúvida, só mandar lá no Google Sala de Aula. E por hoje é só. Até a próxima, turma.